Olá queridos, a paz do Senhor Jesus. Está começando aqui mais um vídeo por este canal, Jesus, o Verbo de Deus. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva aqui por este canal, deixe o seu like e ative o sino de notificações para você ser notificado aí com nossos próximos vídeos. Vou fazer apenas uma reflexão breve nesse dia 13 de fevereiro de 2021, um sábado. Esta reflexão está lá no livro de Efésios, melhor dizendo, o livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Eu vou ler apenas o verso de número 4. Vamos juntos? Todos juntos vamos ler? Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Então, quero falar para você sobre a mensagem de Jesus, a sua noiva, ou a mensagem de noiva à sua noiva, a mensagem de Jesus para a igreja. Aqui nessa carta, a carta do apóstolo São João para a igreja de Éfeso, então capital da Ásia Menor, esta igreja que era uma igreja influente, igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, onde ele passara 3 anos. E ali na cidade de Éfeso, à luz de Atos, diz o texto que as pessoas que mexiam com o ocultismo, ou com toda espécie de sortilégio, de magia, de repente essas pessoas pegaram todos os seus livros e queimaram em praça pública. E esse lugar, que era um altar de idolatria, então ali foi plantado uma igreja para a glória de Deus. Então agora o apóstolo João endereça essa carta por ordem do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, então capital da Ásia Menor. E aqui ele vai fazer elogios, censuras, ele vai fazer um diagnóstico dessa igreja, ele também vai fazer uma promessa para essa igreja. Ele diz aqui: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os quais a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Essa igreja era uma igreja que não suportava falsos apóstolos, não suportava falsas doutrinas, não aceitava heresias, igreja que não se abria para novidades, não se abria para o misticismo. Era uma igreja ortodoxa, doutrinária, teológica. Uma igreja de fidelidade doutrinária e teológica admirável, assombrosa. Mas porém, apesar desse elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso, e eu quero aprender com isso uma lição, queridos. Nenhuma igreja pode agradar ao Senhor Jesus se ela não for fiel às Escrituras. Nenhuma igreja pode agradar ao Senhor Jesus se ela não tiver zelo pela sã doutrina. Nenhuma igreja pode agradar ao Senhor Jesus se ela não tiver zelo pela palavra de Deus. E com isso nós aprendemos que é preciso ser fiel.
fiel apesar das perseguições, apesar das críticas, apesar das ameaças. É preciso manter-se fiel. Mas, entretanto, essa igreja tinha perdido uma coisa muito importante. Observe o que diz o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Não obstante essa igreja ser uma igreja fiel, fidedigna, com zelo doutrinário, com zelo pela palavra, igreja que não se abria para os nicolaítas, um grupo herético que trazia os ensinos de Balaão e de Jezabel para ameaçar essa igreja não aceitava a doutrina dos nicolaítas, não aceitava os falsos apóstolos, os falsos profetas, mas tinha perdido o primeiro amor. E eu aprendo com isso que, apesar de nós defendermos a verdade, sermos fiéis à palavra, à sã doutrina, podemos correr o risco de perdermos o primeiro amor, perdermos a paixão, o zelo pelas coisas de Deus, pela palavra, pela oração, por intimidade com Deus, por vida com Deus, de perdermos essa sede espiritual, essa fome espiritual, de perdermos essa avidez pelo Senhor, de perdermos esse prazer da intimidade, do secreto, dos nossos aposentos da oração. Esta igreja que era uma igreja fidedigna, zelosa pela Escritura, pela sã doutrina, pela palavra, mas tinha perdido o primeiro amor. E de repente colocou tudo no piloto automático. O coração já não arde mais, os olhos já não brilham mais, não há alegria exultante e cheia de graça. E não é assim nos nossos dias. Quantas pessoas, quantas igrejas que, não obstante ter zelo pela palavra, pela sã doutrina, pelas Escrituras, estão ossificadas, estão apáticas, mornas, áridas como um poste, secas como um poste, áridas como um deserto. Uma igreja ou pessoas que, infelizmente, até são fiéis às Escrituras, até são fiéis à sua doutrina, até pegam a palavra de forma fidedigna, mas não existe unção, mas não tem graça, mas não tem poder, mas não tem virtude, mas não tem brilho nos olhos, mas não tem fogo no coração, mas nem tem o fogo, a unção e o poder do Espírito Santo. Perdeu o primeiro amor, está num piloto automático, se tornou as coisas sistemáticas, se tornou as coisas de Deus de repente padrões, mas ossificada, sem vida, sem graça nenhuma, sem poder e sem virtude. Então agora Jesus vai confrontar essa igreja, vai oferecer ou apresentar crítica para essa igreja no tocante à sua vida espiritual. E agora ele vai fazer, depois desse diagnóstico, desse elogio e desta crítica, dessa censura, ele vai fazer então uma promessa. Ele diz agora: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dá ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aqui nós vemos uma promessa de Deus para a sua igreja. Se por um lado Jesus que passeia pelo meio da igreja, se por um lado Jesus que habita e está no meio da igreja, nós cremos que Ele está presente na igreja, e que Ele é o dono e o cabeça da igreja, Ele faz censuras, Ele faz elogios, Ele tem um diagnóstico, não uma opinião a favor, a respeito, mas um diagnóstico exato da igreja. Por outro lado, Ele vai fazer uma promessa, e a promessa que Ele faz a Éfeso é: ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a promessa para o vencedor. É a promessa para a igreja. Se alimentar da árvore da vida. Aqui, nesses versículos paralelos à outra igreja, prometida aos santos, aos fiéis, participação em todos os aspectos da Nova Jerusalém. A exigência da perseverança em tempos de aflição não torna a salvação dependente do esforço humano. Ao contrário, a fé salvadora se mostra por meio da firmeza e da constância do crente. É por meio da firmeza e da constância que a salvação, que a fé salvadora se mostra, se revela. Então ele promete à igreja, ele promete à igreja de Éfeso, ele promete a nós, os cristãos, ao vencedor, dar-lhe de alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Existe a promessa de Deus para nós, existe a promessa de Deus para a sua igreja. E não há promessas para aqueles que não perseveram. A promessa é para aqueles que perseveram. Ao vencedor, somente a este, ao vencedor, não ao perdedor, ao vencedor, alimentar-se da árvore da vida. E a promessa de Deus para nós é alimentar-se dele, alimentar-se da árvore da vida, alimentar-se e ter esse privilégio, ou esse direito à salvação. Esta é a promessa de Deus para nós, a árvore da vida. Mas ele faz ainda um último alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando nós olhamos para a Europa, um continente pós-cristão, onde igrejas se transformaram em boates, em mesquitas muçulmanas, em bares, em teatros. Quando nós olhamos para a América do Norte, ali Estados Unidos, Canadá, onde temos as dead churches, chamadas igrejas mortas. E quando olhamos ainda também para a América do Sul, principalmente para o Brasil, onde nós temos aí talvez o avanço do misticismo, do sincretismo do religioso, da ortodoxia morta e do secularismo, nós vemos que nós precisamos dar ouvido ao que o Espírito Santo diz às igrejas, ouvir o que o Espírito Santo diz para nós, ouvir o que o Espírito de Deus diz para os nossos corações. Porque se nós não ouvimos o Espírito Santo, não há salvação ou não há saída para nós. É a última palavra de Jesus para nós. É através do Espírito Santo. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é isso, queridos. Essa foi a breve reflexão de hoje. A mensagem de Jesus à sua igreja, a igreja de Éfeso. De voltar ao primeiro amor. Quem sabe, então, não é o momento de nós voltarmos para o início de tudo. De quando nós nos convertemos a Cristo e tínhamos nele o seu prazer, na sua lei, estar na sua casa, no seu santuário, e orar, e jejuar, e ler a palavra. Quem sabe nós não podemos, ou não possamos, voltar a este primeiro amor. Que Deus ajude, que Deus nos fortaleça, e que Deus nos desperte a voltar para esse primeiro amor. E a buscá-lo de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Deus abençoe, então, a cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.